palavra de Deus, ela nos fala que Deus é um Deus de ambiente, um Deus de recomeços e um Deus de mudanças. Ele não muda, nele não há sombra nem variação de mudança, diz a palavra, mas ele espera sempre que nós estejamos prontos, aptos e dispostos a nos colocarmos numa posição de sermos transformados na sua imagem e semelhança ao longo do nosso caminhar nessa terra. E eu quero falar para você sobre isso, sobre mudança, falando um pouco da história de Jacó. Jacó era um homem que nasceu gêmeo do seu irmão Esaú, o irmão mais velho Esaú, mas sobre ele havia uma promessa de Deus, que ele seria senhor, que ele teria proeminência sobre o seu irmão primogênito. E ali houve muitas manipulações humanas que não, de certa forma, se nós estudarmos ao fundo, nós vamos ver que aquilo não estava de acordo com a vontade de Deus, mas ainda assim Deus permitiu, né? Não fez parte da vontade perfeita de Deus, mas fez parte da vontade permissiva, digamos assim. Então, Jacó roubou, vocês devem conhecer a história, se não, eu recomendo que leia ali os capítulos 26, 27 e 28 de Gênesis, onde conta essa história, e ali você vai encontrar o momento que Jacó foge da presença de seu irmão, sai da casa de seus pais, em rumo à casa de seu tio, para procurar ali uma esposa, para ali viver, ali procurar uma nova vida, uma mudança total de ambiente, de perspectiva, de expectativa, de tudo que possa envolver. Ele não mudou apenas de endereço, ele estava mudando totalmente o rumo da sua vida, totalmente aquilo que determinaria o seu futuro estava em jogo ali. E fugindo do seu irmão, por ter lhe roubado o direito de primogenitura, Jacó foi até determinado lugar e ali dormiu, pegou uma pedra e daquela pedra fez um travesseiro. E naquela noite, no meio daquela viagem, a Bíblia diz que o sol já era posto. Eu já gravei um vídeo aqui em outro momento falando sobre isso, sobre ali começar a noite de Jacó, um período de tratamento, como dizia João da Cruz, São João da Cruz para muitos, né? A noite escura da alma, onde Deus nos leva ao deserto, onde Deus nos leva para um tratamento mais profundo, para falar ao nosso coração, como diz a palavra de Deus em Oséias. Então ali Jacó teve um sonho, ele via anjos subindo e anjos descendo. E quando ele acordou, ele disse: realmente o Senhor está nesse lugar. E aquela pedra ele tornou ali azeite e fez dela um altar a Deus e chamou aquele lugar de Betel, de casa de Deus. Você deve conhecer a história. Então ele foi e encontrou-se no acampamento onde morava seu tio Labão e ali trabalhou por 20 anos. 7 anos ele trabalhou por uma de suas primas que veio se tornar sua esposa, mas foi enganado. O enganador foi enganado. E depois mais 7 anos pela sua amada, por Raquel. E depois mais 6 anos a Bíblia menciona que ele trabalhou pelo rebanho, pelos seus bens, para realmente conquistar aquilo que era o seu salário, o seu direito. E quando ele resolveu fugir dali, porque ele viu que ali ele não ia mais prosperar, quando Deus deu a ordem para ele, ele voltou para sua terra e no meio do caminho a Bíblia diz que os anjos, isso no capítulo 32, a fuga dele se dá no capítulo 28 de Gênesis e o retorno no capítulo 32. A Bíblia diz que os anjos saíram-lhe ao encontro quando ele estava indo e o seu irmão Esaú sabia da sua volta 20 anos depois e vinha ali ao encontro, enquanto que o sogro vinha ali ao encalço. É interessante que os anjos estiveram presentes na vida de Jacó, na sua saída e no seu retorno, tanto que Jacó chama aquele lugar de Manaim, que significa 2 exércitos ou 2 acampamentos militares, simbolizando a presença angelical de anjos guerreiros, anjos guardiões, anjos de proteção. O que eu aprendo e o que eu quero comunicar para você nesse vídeo é que muitas vezes quando nós mudamos de ambiente, se você muda de emprego, se você muda de endereço, se você sofre alguma mudança, às vezes muda até de igreja, em virtude de mudar de um emprego, de endereço, ou enfim, nós temos que entender que há uma mudança na atmosfera espiritual. E na maioria das vezes aquilo que nos traz ou nos trouxe a determinado lugar não é mais o suficiente para nos manter e nos sustentar no novo de Deus para a nossa vida. Existe, claro, se você estudar uma angelologia, você estudar a respeito de anjos e seres espirituais criados, você vai entender que há um territorialismo, há uma determinação de Deus, tanto para os anjos eleitos como para os anjos perdidos, que eles dominam sobre regiões, eles influenciam
determinados ambientes e regiões. A gente pode gravar um vídeo futuramente, fazer um vídeo novamente sobre outro vídeo sobre isso no futuro, mas o que eu quero falar aqui é sobre isso, sobre não você atentar para a movimentação angelical, porque eles estão debaixo do domínio de Deus e é Deus quem determina, mas você estar atento a você mesmo, a sua comunhão com Deus, a sua realidade. Eu estou saindo de um lugar e indo para o outro. Lá é outra cultura, lá é outra, como se diz hoje em dia, é outra vibe, é outro ambiente, é outro lugar, são outras pessoas, outras cargas emocionais e até mesmo espirituais com as quais eu vou ter que conviver, você vai ter que conviver. Eu me lembro, há mais ou menos uns 16 anos atrás, quando eu me casei, eu mudei de cidade, eu mudei de endereço, eu mudei de tipo de moradia, eu morava em casa e fui morar pela primeira vez em apartamento, eu mudei de estado civil, eu mudei de emprego, e de função no emprego, embora trabalhasse na mesma empresa, eu mudei de unidade e fui trabalhar em outro setor, em outra função. Houve muitas mudanças e o que mais me marcou na época é que eu me senti perdido. Eu me sentia vazio, eu me sentia totalmente deslocado, porque mudou totalmente a minha realidade, mudou totalmente assim, não virou de cabeça para baixo, virou do avesso. E aquilo que tinha me levado até ali não era suficiente mais para me sustentar, para me manter em termos espirituais. Eu precisava e precisei, estar em comunhão com Deus, atento à voz de Deus e me deixar tratar por Deus. Me tornar sóbrio, como diz a palavra de Deus, ou seja, atento, sóbrio, não me distrair, não me entorpecer com os ambientes, com os agrados ou os desagrados e permanecer sóbrio e vigilante, atento a tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor, discernindo o ambiente. Claro que a gente não tira de letra, claro que a gente passa por percalços, vai aprendendo. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Deus permite que nós passemos por dificuldades, mas a Bíblia diz que a tristeza que Deus produz na nossa vida, ela produz arrependimento. E arrependimento não é uma simples tristeza pelo pecado. É uma metanoia, uma mudança de mente. A minha mente muda e essa mudança não é para simplesmente eu me dar bem ou qualquer coisa. 2 Coríntios 7,10. A tristeza de Deus produz arrependimento para a salvação, para a vida, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, veja que quando Deus nos faz mudar, nos conduz a um lugar novo, analise-se bem. Se aquilo que você carrega, se a maneira de pensar, a maneira de trabalhar, a maneira de tratar com os outros ainda condiz com aquilo que Deus quer que você manifeste, ou você precisa vestir uma nova roupagem espiritual, por assim dizer. Deus deseja abençoar-nos onde quer que a gente esteja. Ele faz essa substituição no mundo espiritual. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, Ele nos ensina a orar dessa maneira. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Então, se houve uma mudança no ambiente espiritual, por que não deve haver uma mudança também no nosso ambiente físico, no ambiente material, até mesmo no ambiente emocional e no ambiente mental, na maneira que processamos os nossos pensamentos, as nossas relações e tudo mais que nos envolve? Então esteja atento a isso, você que está passando por mudança, esteja atento a isso. Deus deseja colocar algo novo dentro de você, porque aquilo que te trouxe até aquele lugar, até esse novo lugar, não é suficiente para te manter ali. Você precisa se revestir de Deus, estar em comunhão com Deus, entender qual é a vontade de Deus e ser sóbrio e vigilante para que você não seja apanhado de surpresa e para que você possa chegar naquele propósito e objetivo que Deus tem para você de uma maneira mais rápida e eficiente e eficaz também, Por que não? Veja que não existem atalhos para o tratamento de Deus na nossa vida, mas existem maneiras de nós nos enchermos da presença de Deus e mortificarmos a nossa carne. Esse não seria um atalho, mas seria como que um tratamento, uma medicação para matar aquilo de ruim que existe dentro de mim e dentro de você, para poder receber esse novo de Deus. Porque muitos sofrimentos, muitas lutas, muitas dificuldades poderiam ser poupadas se nós aprendêssemos a buscar a Deus e, estando cheio de Deus, mortificar a nossa carne, o nosso ego, para que não precisemos passar por muitos tratamentos, porque a própria presença de Deus apaga, ela anula essas coisas, esses frutos, essas obras da carne que temos dentro de nós. A própria presença de Deus anula isso e nós somos levados a um novo lugar em Deus dentro de nós,
e não precisamos às vezes sofrer dano, como a Bíblia diz, para que sejamos corrigidos. Amém? É isso que eu tenho para falar para você hoje. Se você está passando por mudança, se você está passando por qualquer situação que seja de mudança na sua vida, conecte-se com Deus. Esteja alinhado com Ele. Deixa Ele fazer no mundo espiritual, mas esteja atento, sóbrio e vigilante quanto a isso, para que você possa desfrutar o melhor de Deus e para que o processo de Deus seja cada vez mais rápido na tua vida, de maneira que o propósito dele se cumpra e o nome dele seja glorificado e você seja abençoado. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele até a vinda dele. Amém?